Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, e nós vamos ler do verso 12 até o verso 16. Filipenses 3, de 12 a 16. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, e o texto sagrado diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E, se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Pai, nós suplicamos a ação poderosa do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, não apenas nos levando ao lugar de entendimento espiritual, mas de percepção, de clareza da Tua palavra, de aplicação prática. E, ó Deus, nós oramos que mais do que a razão, nosso coração seja alcançado, iluminado pelo poder da Tua palavra. Nós declaramos a nossa confiança e dependência no Senhor, para que possamos ter mais do que um momento de instrução ou reflexão, que possamos ter um momento de exposição à Tua ação e à ação do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem hoje é alcançados para alcançar. Esse tem sido dito por muitos desde o início da comunidade de alcance, antes mesmo de Curitiba, quando a gente começou a primeira delas lá em Irati, nós usávamos muito essa expressão, alcançados para alcançar. Porque a frase usada por Paulo, na tradução que eu li, diz: eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Mas outras traduções, como a NVI, em vez de traduzirem conquistar, traduziram alcançar. O texto diz na NVI: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Na verdade, a palavra que aparece no verso 12, traduzido primeiro como conquistar, depois como conquistado, é a palavra grega katalambano. De acordo com os léxicos, ela significa obter, tornar próprio, alcançar, tomar para si mesmo, apropriar-se, apoderar-se de, tomar posse de, E essa palavra, ela aparece de novo no verso 13, quando Paulo diz assim: quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, é exatamente a mesma palavra do verso 12. No verso 12, algumas traduções colocaram conquistar, porque ela tem a ideia de tomar posse, mas muitas vezes ela é traduzida como alcançar. E eu usava tanto essa expressão de que nós precisamos entender que nós somos alcançados para alcançar, que a repetição desse princípio foi o que nos levou lá no início, quando estávamos começando a primeira das igrejas, inclusive estabelecer o nome da própria igreja, por conta de um princípio bíblico que para mim é importantíssimo, é vital. Eu quero hoje fazer aqui, não a divulgação de porque usamos a frase, mas compartilhar aquilo que desde o início, de antes da igreja existir, tem sido para nós um norte, uma direção de Deus sobre a maneira como eu e você devemos viver. Basicamente, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que o propósito de Deus para mim e para você, o que eu quero chamar aqui em primeiro lugar de a dinâmica da vida cristã, não é meramente ser alcançado como se isso fosse um fim em si mesmo. Deus tinha para nós um plano de salvação, e por meio da experiência do novo nascimento em Cristo Jesus eu fui alcançado, glória a Deus, aleluia, cheguei lá. Não. Ser alcançado não é um fim em si mesmo. Paulo diz: eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Ou seja, nós fomos alcançados para alcançar. E antes de dissertar aqui junto com vocês o que exatamente devemos alcançar, eu queria em primeiro lugar explorar esse aspecto da dinâmica da vida cristã. A vida cristã é progressiva. Provérbios capítulo 4 nos diz lá no verso 18 que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, aquilo que Deus tem para nós não é vivido ou experimentado de forma completa
instantânea, né? Aquilo que Deus tem de forma completa é vivido de maneira gradual e progressiva. Então, a própria transformação na imagem de Jesus, assunto que eu vou mexer daqui a pouco, a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. E nós precisamos compreender, né, que quando falamos da vida cristã, não experimentamos tudo porque passamos pela porta, né? Fomos introduzidos em algo maravilhoso, mas deve haver acréscimo, deve haver crescimento, deve haver avanço, deve haver progresso na fé. Não se trata, quando falamos de viver a fé cristã, de apenas aguentar firme, não sair da igreja, não desviar, conseguir escapar da condenação eterna e dizer entramos no céu. Mas a gente precisa entender o combo, o pacote completo que nos é oferecido. Quando a gente olha para o povo de Israel no Antigo Testamento, nós temos alguns paralelos daquilo que Deus tem em mente para o seu povo, né, do Novo Testamento, que somos nós hoje. Quando Deus os tira do Egito, figura da nossa redenção, não era para que eles ficassem perambulando pelo deserto. Deus tinha em mente algo específico, né? Uma terra que passou a ser chamada pelas promessas de Deus de terra prometida, mas era um lugar de abundância. Aquela geração que não entra na terra prometida e fica perambulando é apresentado como alguém que não viveu o plano e o propósito de Deus. E o que é que significa Canaã? Quando eu era garoto, né, a gente cantava algumas canções, né, a respeito de estar caminhando para Canaã. E quando a gente falava disso, era como se Canaã fosse o céu. Na verdade, Canaã não figura o céu. Quando eles chegam no limiar da terra, eles entendem que eles têm que lutar para possuir aquilo que Deus tem, que haverá gigantes. Quando eu e você chegamos no céu, nós não vamos ter que lutar por mais nada, nós só vamos desfrutar, né, daquilo que está à nossa disposição. Canaã fala de um lugar de plenitude espiritual. E eu e você precisamos entender que Deus não nos tirou do Egito para ficar perambulando pelo deserto, mas para nos introduzir num lugar de plenitude espiritual. Você pode dizer amém? Então, quando o filho nasce, e eu tive essa experiência, né, incrível, né, em dois momentos difíceis, distintos, com dois dos meus filhos, Israel e Alice, a sensação que você tem como pai é esperar daquele filho mais do que a sobrevivência, né? Não é apenas garantir que ele sobreviva. Existe uma expectativa de que ele cresça e que ele amadureça, né, em todas as áreas como filho. Existe uma expectativa não só de que um dia trabalhe para gerar renda para as famílias que eles vão compor, mas que sejam úteis para a própria sociedade, para o reino de Deus. Há uma expectativa, né, e a gente olha com mais ciúme para menino do que para menino, de que um dia se case, né, de que gerem filhos. E eu diria que isso é algo até instintivo. E eu já estou vivendo essa fase agora da adolescência, de ver os filhos dos filhos. E agora eu vejo meu filho com os meus netos com a mesma expectativa. Quando nós falamos de Deus como Pai em relação a nós, né, nós não podemos pensar de forma diferente. Por que, né, que um pai espera isso tudo do filho? Porque ninguém gera um filho esperando apenas que ele venha ao mundo para respirar e sobreviver, né? Há um senso de propósito que deve ser cultivado dentro de cada um de nós, de continuidade, do que deve ser alcançado por eles, e Deus não lida conosco de forma diferente. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 13, a Escritura diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus não apenas espera que a gente cresça, mas que a gente chegue ao estado de pessoa madura, e a referência é a plenitude, né, que o Senhor Jesus alcançou e estabeleceu como modelo para mim e para você. 2 versículos à frente, Efésios 4:5, Paulo diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Deus espera de mim e de você não apenas crescimento e avanço, mas crescimento em tudo, em todas as áreas, né? Quando meus filhos nasceram, eu não esperava apenas que eles se desenvolvessem fisicamente. Eu esperava que houvesse desenvolvimento intelectual, emocional, espiritual, crescer em tudo, né? E Deus não tem nenhum plano distinto disso para mim e para você. Ele também espera que a gente cresça. Ou seja, nós somos alcançados para alcançar algo que nós ainda não temos, não de forma completa, na experiência inicial. E o apóstolo Paulo mostra que ele era norteado por isso, né? A ponto de dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para um alvo. Ele está dizendo: eu tenho alvo, eu tenho meta, eu me movo numa direção específica, eu tenho um senso de propósito. Aliás, a palavra que ele traduz prossigo
né? Prossigo para o alvo. A palavra que é traduzida como prossigo, no original grego dioko, ela significa correr prontamente, a fim de capturar alguma coisa ou pessoa. Então, não é apenas se mover naquela direção, é se mover com determinação, é se mover com senso de propósito. E nós precisamos entender essa dinâmica da vida cristã, porque Deus não espera de mim e de você algo diferente. Somos alcançados para alcançar. Estabelecida a dinâmica da vida cristã, eu quero aqui, em segundo lugar, e é onde provavelmente vou gastar um pouquinho mais de tempo no segundo tópico, entender o alvo. Quando Paulo diz, eu prossigo para o alvo, e ele diz que eu fui alcançado para alcançar, então o alvo compõe as coisas que devem ser alcançadas, eu e você precisamos entender o alvo, o que nós devemos alcançar. Eu queria, se você estiver anotando, vale a pena, né, registrar, eu queria passar por 4 aspectos distintos. Eu vou repetir de vez em quando para tentar ajudar a memorização daqueles que não estão anotando. Mas o primeiro tópico diz respeito à essência da vida cristã. Ao motivo pelo qual eu e você devemos crescer, que eu apontei aqui em Efésios 4:3. Não apenas chegar ao estado de pessoa madura, mas à medida, né, da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Cristo é o modelo, é a referência. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 29, a Bíblia diz, aos que dantes conheceu, Deus também os predestinou. Predestinar é destinar de antemão. Ou seja, Deus estabeleceu um destino antes da nossa existência. Ou seja, é claro que Ele espera que a gente siga nessa direção. Aos que dantes conheceu, também os predestinou. Para quê? Para que fossem conformes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. O Evangelho não se resume em nenhuma outra coisa, a não ser que eu e você precisamos nos tornar semelhantes a Jesus. É por isso que eu me recuso, né, a abraçar, aceitar ou propagar qualquer forma de mensagem do Evangelho que não envolva reproduzir a imagem de Jesus. As pessoas hoje em dia tentam apresentar uma versão da graça que te permite viver de uma forma diferente daquilo que Jesus foi e do modelo que Ele estabeleceu. Não dá para concordar com isso, porque a graça é um recurso para vivermos esse modelo de Deus, aquilo que Deus sonhou e planejou desde o início. Em 1 de João 2,6 a Bíblia diz, quem diz estar nele em Cristo, deve andar como Ele também andou. Né? Andar como Ele andou não é a ginga, o estilo da caminhada, é reproduzir comportamento. Em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, a Bíblia diz que Jesus nos deixou exemplo para que a gente siga as suas pegadas ou pisadas. Quando você olha, por exemplo, para a areia da praia, em especial aquela que está mais próxima, né, do mar, que foi molhada, que fica mais compacta, e você percebe alguém passando, caminhando, vai ficar bem definido ali, diferente de na areia seca, as pegadas. A Bíblia está dizendo que Jesus deixou um rastro. Isso significa que a gente deve não apenas ir pelo mesmo caminho, mas para colocar o pé na pegada, você tem que andar até no passo que Ele caminhou. Nós temos que reproduzir o seu estilo de vida, o seu comportamento. É por isso que em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Toda a transformação do Evangelho é resumida em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, assim, né, que eu e você sejamos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor, pelo Espírito. Em 2 Coríntios 3, Paulo vai falar do ministério do Espírito, e a ênfase principal do ministério do Espírito Santo em nós é nos transformar na imagem de Jesus. Então, quando Paulo diz, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não alcancei, mas eu prossigo para alcançar, ele está falando, e nós não podemos deixar isso de fora da equação, ele está falando a respeito de maturidade, de nos tornarmos plenos. E isso começa por reproduzir a imagem de Jesus. Quando você olha a visão que a palavra de Deus traz, no próprio ensino bíblico, em especial de Paulo, sobre a redenção, não dá para desconectar o que Jesus veio fazer de onde tudo começou a dar errado lá no início, com a queda, o que chamamos do pecado original em Adão. Aliás, se você puder, me acompanhe por gentileza, em 1 Coríntios, no capítulo 15, e eu quero ler com vocês do verso 45 até o 49, que diz, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. As traduções mais antigas dizem alma vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu.
Como foi o homem terreno, assim também são os demais, são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele apresenta aqui um resumo de tudo, desde o início da criação, a queda do homem e o que é a obra da redenção em Cristo Jesus. Eu lembro que aos 15 anos de idade, foi a primeira vez que eu reparei nessa afirmação do verso 45. Ele fala do primeiro Adão, mas quando ele diz o último Adão, eu lembro de ter parado, né, para pensar, existe outro Adão, além do marido da Eva, né? E até aquele momento eu não vou dizer que eu nunca tinha lido esse versículo, mas nunca tinha percebido a informação de que tem outro. E eu lembro que eu parei na hora a leitura bíblica e fui consultar meu pai. Naquela época você não tinha consulta de internet, não tinha tanto recurso, não tinha, né, GPT, mas o estudioso de Bíblia que eu tinha acesso era meu pai. Eu lembro que fui até meu pai e falei, tem outro Adão, além daquele primeiro do Éden, o marido da Eva? Meu pai raramente respondia uma pergunta sem fazer outra. Ele olhou para mim e falou, está perguntando por quê? Eu falei, porque eu estava lendo 1 Coríntios 15, e Paulo fala do primeiro e do último Adão. Quando eu falei isso, ele me interrompe e disse, se fala de outro é porque tem. Aí eu senti as orelhas crescendo, falei, ok, vamos reformular a pergunta. Quem é o cara? Que outro Adão é esse que eu nunca ouvi falar, que não está escrito praticamente em nenhum outro lugar da Bíblia, né? E meu pai tinha um treinamento rigoroso com os filhos, que era, tem que aprender a pensar. Ele se recusava a dar tudo de mão beijada, respostas e explicações prontas. Meu pai vira para mim e diz, vá conversar com o texto. Mas pai, o senhor já sabe, vá conversar com o texto, sim senhor. Aí eu volto lá para o texto, vamos interpretar. Coisa que está cada vez mais difícil, gente. Você bota um post dizendo, terça-feira, alcance mais, tem o endereço, às 19h30 com o pastor Luciano. Aí você olha as perguntas embaixo. Quando vai ser mesmo? Onde vai ser? Quem que... Gente, hoje em dia nem o básico o povo está conseguindo. Nós vamos ter que voltar a treinar, a pensar. Papai jogava duro. Então eu volto lá e leio. O primeiro homem, Adão, marido da Eva, primeiro cara lá do Éden, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão, variável X, quem quer que seja, é espírito vivificante. Nesse momento eu falei, peraí, aqui não é mera comparação, é um contraste. O primeiro é só um ser vivo, ser vivente, alma vivente. O outro é um espírito vivificante, que dá vida, que comunica vida. E aí, a hora que eu percebi isso, eu comecei a prestar atenção nos próximos versículos. 46. O que vem primeiro, ordem cronológica de aparecimento, não é o espiritual, e sim o natural. Então, primeiro Adão, natural. O que vem depois, o último Adão, espiritual. Então, agora você tem novo contraste, natural, espiritual. Verso 47. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu, ou seja, celestial, novo contraste, terreno e do céu. A diferença é que no verso 47, Paulo já dá uma pista de quem é o último Adão, é um homem. Tanto que ele chama de segundo homem. Agora, que homem seria esse para caber nessa interpretação? Que não é natural, mas é espiritual. Não é terreno, é celestial. E em vez de ser criatura, alguém criado, ele é criador. Só uma pessoa que cabe nessa descrição. E a explicação da Bíblia de quem é está lá em João capítulo 1, verso 3. Tudo quanto foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O Criador que se fez homem é o último Adão. E eu lembro que eu volto para o meu pai empolgado e falo, o último Adão é Jesus. Ele, como quem disse, estava lá o tempo todo. Mas aí eu fico bolado com o quê? Eu sou parte de uma geração que o maior vilão na Bíblia, depois de Satanás, era Adão. Porque a gente perguntava para os pregadores, se Deus é tão bom, por que a humanidade ficou tão ruim? E eles resumiam a teologia sem nenhuma explicação, diziam por causa de Adão. Né? Mas não explicava o pecado original, suas consequências. Isso me fazia ter, na imaturidade de um adolescente, um sentimento quase que de raiva do Adão. Eu ficava pensando, se chegar no céu e o Adão estiver lá, nós vamos juntar os brothers, a irmandade, dar uma coça no miserável que tornou, né, nossa vida terrível, que azarou a vida da gente aqui embaixo. Tudo que eu pensava era vingança. Quando eu descubro que o último Adão tem uma relação com o primeiro, aquilo quase que me ofende. Eu digo, não, Jesus não pode estar associado a esse primeiro, né, cabeça da humanidade, que muitas vezes eu chamava de cabeção, pelo que fez. E aí eu vou discutir com meu pai, mas por que associar a pessoa de Jesus ao Adão, logo ao Adão? Né? E meu pai disse, vá conversar com o texto.
Mas pai, o senhor pode vá conversar com o texto. Aí eu volto de novo para conversar com o texto. E eu percebo que a comparação feita, além do contraste, é uma comparação. O verso 48 diz, como foi o homem terreno, assim também são os demais, são feitos do pó da terra. Por que os demais que vieram do primeiro eram e são até hoje semelhantes a ele? Porque ele foi criado para ser um cabeça de raça, um protótipo, né? Um modelo. Então, ele gerou seres semelhantes a si. Agora, qual era o plano de Deus quando fez o primeiro? Primeiro cabeça de raça, o primeiro protótipo. A Bíblia diz que Deus o fez conforme a sua imagem e semelhança. E Deus estabeleceu uma lei para toda a criação. Cada um reproduza conforme a sua espécie. Ela não valia só para vegetais e animais. A lei valia para o ser humano. Quando Deus faz o primeiro parecido consigo, o que é que ele esperava do resto de nós, que viríamos a partir do primeiro cabeça de raça? Que todos fôssemos semelhantes a ele. O problema é quando o primeiro homem pecou, e o pecado entrou. E Paulo faz uma releitura de tudo lá em Gênesis, num versículo, Romanos 5,12. Por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. Quando a primeira matriz reprodutora pecou, e o pecado entra, deformou o molde. Ele continua debaixo de uma lei, vai reproduzir segundo a sua espécie. Mas Adão passa a reproduzir de acordo com aquilo que ele se tornou, e não de acordo com aquilo que ele foi criado para ser. E ele cria um problema em série, de produção em série. A verdade é que eu e você já nascemos com defeito de fábrica. Tudo por causa do Adão. Sem querer alimentar a mágoa quanto o Adão. Quando Deus envia Jesus, Jesus não vem apenas com o propósito de perdoar os pecados da linhagem do primeiro Adão. Cristo vem para ser um novo cabeça de raça. Para restaurar o propósito de reproduzir a imagem de Deus que havia sido comprometido. Porque o primeiro é natural, todos os que nascem dele naturalmente reproduzem a sua imagem. Mas porque o segundo é espiritual, nós não nascemos dele de forma natural como do primeiro, mas temos que nascer. Por isso que Jesus explica para Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Porque a natureza se recebe por nascimento. Recebemos uma natureza adâmica, uma natureza carnal, pecaminosa, por conta de um nascimento natural. Mas recebemos a natureza de Deus por conta de um nascimento espiritual. E Jesus não veio só perdoar os pecados da linhagem do primeiro Adão. Ele veio ser um novo cabeça de raça. Essa é a razão pela qual ele não é chamado de segundo Adão. Ele é chamado até em um momento específico de segundo homem. Mas ele é chamado de último. Porque o primeiro falhou. E o que Deus enviou depois não iria falhar. Iria cumprir o seu propósito. A essência do Evangelho é de que a partir do momento em que eu e você nascemos de novo, nós temos os recursos para manifestarmos a imagem de Deus vivido na sua plenitude por Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o nosso alvo primário de vida cristã. Agora, quando nós falamos a respeito disso, não dá para conceber um evangelho que não comece do começo. Em João, no capítulo 3, no verso 30, nós temos uma declaração de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ela é feita num contexto de que o ministério de João Batista está minguando. Ele está batizando cada vez menos gente, Jesus cada vez mais. Ele está dizendo, gente, convém que ele cresça, ele vai aparecer, ele vai ganhar o cenário. E eu tenho mesmo que sumir, né? Já deu minha hora, já cumpri o meu propósito. Mas quando nós falamos da formação da imagem de Cristo em nós, que não é instantânea, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, diz no capítulo 4, né? Ele faz a seguinte afirmação, meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Essa transformação, como eu disse, na imagem de Jesus não é instantânea. Ela é gradual, ela é progressiva e ela precisa acontecer. Então, é justo que a gente tome a afirmação de João Batista, ainda que ela tenha sido dito por ele num contexto ministerial, mas para falar de transformação. E reproduza como fazemos nas nossas canções. Convém que ele cresça e que eu diminua, né? Que a imagem dele ganhe cada vez mais volume e expressão, que o caráter de Cristo prevaleça e que eu e você possamos entender o que significa estar crucificado, morrer para nós mesmos, para que a vida de Cristo se manifeste por intermédio de nós. Esse é o ponto central do Evangelho. Quando as pessoas pregam apenas um evangelho que promete bênçãos e melhoria de uma vida terrena, né, sem começar pelo princípio,
né, isso se torna ou acaba se tornando uma deturpação do Evangelho. Quando as pessoas apresentam apenas uma versão de bênçãos, como se isso fosse mais importante do que a própria salvação, isso se torna uma deturpação do Evangelho. Porque o próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástimas. Outra tradução só diz os mais infelizes. Agora, isso não significa que se entendemos o que é ser transformado na imagem de Jesus e que a salvação é de fato algo importantíssimo, isso não significa que Deus não tenha mais nada para fazer na nossa vida terrena. Então, o aspecto prioritário daquilo que devemos buscar, a manifestação da imagem de Jesus em nós. Mas, dentro desse contexto, a gente precisa lembrar, né, que eu e você precisamos alcançar a nossa herança. E quando eu falo da nossa herança, eu quero dividir em dois aspectos. O primeiro deles é salvação no sentido de abraçar a redenção e entrar nesse processo. Mas o segundo envolve um combo que eu chamaria de consequências, de efeitos colaterais, que Deus quer produzir na minha e na sua vida, que também envolve as bênçãos de Deus. Porque o fato disso não poder ser apresentado como um substituto da transformação na imagem de Jesus, não significa que essas bênçãos devam ser jogadas fora. Então, se quem prega uma bênção em transformação, né, na imagem de Jesus está adulterando o Evangelho, quem tenta dizer que é só ser parecido com Jesus, sem nenhuma intervenção de Deus do lado de cá, também está tentando subtrair algo. E nós precisamos entender que é um combo, um pacote completo. Mas eu quero começar falando a respeito da salvação. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Essa ideia de fim, né, ela foi traduzida na Nova Almeida atualizada como obtendo o alvo. Ou seja, é fim no sentido de propósito final da vossa fé, a salvação da alma. O próprio Jesus questiona em Marcos 8, 36 a 38, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? Tem muita gente de conta bancária cheia e coração vazio. Agora, tem gente de coração cheio, né, e que não precisa necessariamente viver só de conta bancária vazia. Porque muitas vezes as pessoas estão quase que pregando que você tem que escolher entre uma coisa e outra. O mais importante, evidentemente, é que a gente compreenda o que Deus tem, a gente tem a perspectiva de eternidade, a gente entenda que melhor do que qualquer conforto, felicidade ou bênção terrenas são passageiras, os valores espirituais vêm em primeiro lugar, estão acima e são mais importantes e de fato devem ser buscados. Quando eu falo da salvação, a gente tem uma responsabilidade de interagir com aquilo que Deus oferece. Em Atos capítulo 2, verso 40, né, o apóstolo Pedro diz, salvai-vos dessa geração perversa. Quando ele joga no imperativo, salvem-se vocês, significa que embora a salvação é algo disponibilizado por Deus, a gente tem que se posicionar, a gente tem que interagir. Mas a mesma escritura que fala a respeito daquilo que está à minha e à sua disposição, ela também nos fala a respeito da responsabilidade que nós temos de consolidar e de não abortar aquilo que Deus iniciou. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versos 10 e 11, o apóstolo diz, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês. Porque fazendo assim, com empenho cada vez maior, confirmando a vocação e eleição, vocês jamais tropeçarão. Verso seguinte, 11, pois dessa maneira é que lhe será amplamente concedida ou suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando falamos a respeito da imagem de Jesus, o ponto central mas alcançar a nossa herança, né, que diz respeito a trilhar todo esse processo de salvação, que nos leve a viver a eternidade com Cristo, tem que ser considerado parte da nossa herança. Mas como eu disse, essa parte que vem em primeiro lugar e é mais importante, não precisa necessariamente excluir a outra. Eu comecei afirmando que Deus não tirou os israelitas do deserto para que eles vivessem perambulando pelo deserto. Há um lugar de plenitude espiritual. Em Efésios 1:3, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O problema de muitos crentes é que eles sequer conseguem imaginar ou vislumbrar aquilo que está à sua disposição, aquilo que eles têm nesse combo dessa herança em Deus. Em Mateus, no capítulo 15, dos versos 26 a 28, a gente tem o final de uma conversa, um episódio, que é quando uma mulher sirofenícia, ou seja, cananeia, ela não era de Israel, ela vem até o Senhor Jesus implorando
para que a sua filha, que estava horrivelmente endemoniada, fosse liberta, para que Jesus a libertasse. Primeiro Jesus não responde palavra, a mulher insiste, né? Jesus dá outra negativa, depois do silêncio, dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não significa que os gentios não seriam alcançados, mas que dentro do plano de Deus há uma ordem. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala que a salvação é para todo o que crê e que Deus não faz acepção de pessoas. Mas apesar de dizer salvação é para todo mundo e Deus não faz distinção, ele faz distinção de ordem, não de importância. Ele diz primeiro do judeu, depois do gentil. O próprio apóstolo João inicia o seu evangelho dizendo lá nos primeiros versículos do primeiro capítulo que Jesus veio para o que era seu, o seu povo, mas eles não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, evidente que seríamos introduzidos, mas na ordem do plano de Deus, primeiro o judeu. Tanto que Jesus dizia repetidamente seus discípulos: e de antes, o antes é primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus dá essa resposta, né, profunda teologicamente, para a mulher, ele está dizendo: não vou te atender. Ela insiste. E aí a terceira negativa de Jesus é uma alegoria. Ele diz: mulher, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Jesus não está xingando, chamando a mulher de cachorra, como eu já vi gente me perguntar. A palavra cachorrinho, ela fala do pet, aquele animalzinho de estimação, o que convive na mesma casa, que é querido por todo mundo, né? Ou seja, não existe um elemento pejorativo, mas Jesus está dizendo: o filho está numa posição, o pet está em outra. E ele não pode usurpar o direito do filho. A mulher responde para Jesus na hora, falou: é verdade, Senhor. Mas já que o Senhor tocou na alegoria, vamos navegar dentro dela. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Em outras palavras, ela está dizendo: não estou tentando usurpar o direito dos filhos, mas vamos e convenhamos, o Senhor vai ter que admitir que os filhos não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando. Me deixa pegar rebarba, me deixa pegar sobra. Jesus olha admirado e diz: mulher, grande é a sua fé. E a Bíblia diz: na mesma hora a filha foi curada e liberta. Agora preste atenção, se comendo das migalhas caem da mesa, já tem cura e libertação para a sua casa, o que é que não está à sua disposição quando você entender o direito dos filhos, se sentar à mesa para usufruir o que é seu? Há uma herança maior, que nós deveríamos estar perseguindo isso. Agora, evidentemente, a herança só será usufruída em plenitude. Paulo diz em Gálatas 4, 1 e 2, né? Esse é o trilho central do livro que eu escrevi sobre maturidade, que o filho, apesar de enquanto herdeiro ser dono de tudo, ele não tem acesso enquanto não houver maturidade. Então algumas dessas coisas que nós ainda não entramos, não está nos faltando apenas fé. Muitas vezes está nos faltando o processo de crescimento. Mas nós não podemos negar que deve ser parte do alvo a ser alcançado. Quem está entendendo, diga amém. Além de alcançar a imagem de Cristo, a nossa herança, que envolve desde a salvação, com aquilo que é complemento, efeito colateral, inevitável, parte do pacote são as bênçãos. Em terceiro lugar, alcançar pessoas. A vida cristã não pode ser vivida de forma egoísta, individualista, tipo, é só para mim, glória a Deus, né? Eu, quando era garoto, li um livro de um senhor que orava dizendo: Senhor, abençoa a minha família e a ninguém mais. Eu pensava, que absurdo chegar a esse ponto. Mas alguns de nós, apesar de não colocar na nossa oração a ninguém mais, a gente não está tão interessado em que os outros sejam. Senão a gente estaria compartilhando um pouco mais. E não há nada que traga tanto prejuízo à vida espiritual como a falta de compartilhar, né? Nós precisamos compreender que Deus nos chamou para dividir, para compartilhar aquilo que nós temos. E uma das razões pelas quais a gente diz fomos alcançados para alcançar também é alcançar pessoas, né? Em primeiro lugar, existe uma ordem. Nós nos salvamos, salvai-vos dessa geração perversa. Mas a salvação que é para ser vivida por mim e por você, não é só para a gente. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e ele diz em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no verso 16, ele diz: cuide de você mesmo da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que te ouvem. A gente preocupado com a salvação dos outros, esquecendo da sua. E ele pode se tornar, nas palavras de Jesus, um cego guiando o outro. Mas depois de garantir a nossa, nós precisamos entender que nós temos que compartilhar e procurar a salvação daqueles que nos ouvem. Onde Jesus nos deu a grande comissão, né? Seja o texto de Mateus 28, né? Seja o texto de Marcos 16, nós chamamos isso da grande comissão. E eu sempre brinco que alguns crentes acham que é a grande sugestão. Quase como assim, se Jesus estivesse falando: se um momento desse você estiver de boa, fazendo nada, né, e achar que deve compartilhar o evangelho, não que você seja obrigado,
eu vou ficar agradecido. Né? Não foi isso. Ele nos deu uma ordem: ide por todo mundo. Pregue o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. Não dá para conceber uma vida cristã onde me torno parecido com Jesus sem o coração dele de alcançar os perdidos. Então, se está nos faltando isso, está nos faltando transformação na imagem dele. Né? Nós precisamos ter, né? Pastor, o meu chamado não é ser um evangelista. Todos nós temos que evangelizar, independente do dom ministerial. E nós precisamos ter no coração que parte do propósito da vida cristã é alcançar pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 9. Eu quero ler com você a partir do verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O que é ganhar aqui? Que número, né, maior número possível aí? Você está falando de pessoas. Verso seguinte, o 20. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Verso 21. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Verso 22. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho. Verso 23. Para ser também participante dele. Minha pergunta é: você pode, como Paulo dizer, eu faço tudo pelo evangelho? Porque fazer tudo não é buscar só o que é do nosso interesse, mas é se esforçar para ganhar o maior número possível. Né? O apóstolo Paulo não estava dizendo que ele seria exitoso, bem-sucedido com todo mundo, mas ele diz: eu faço o máximo, né, por todos os modos, para pelo menos tentar salvar alguns. Mesmo que eu não vou conseguir trazer todo mundo junto, eu quero o maior número possível. Mas o que eu tiver de resultado, valeu a pena toda a dedicação, valeu a pena todo o esforço. Quando a gente considera essas verdades, né, eu e você precisamos nos perguntar: a gente está fazendo disso uma meta? Isso é um alvo? Eu estou correndo atrás, não só de ser parecido com Jesus, de alcançar esse combo de salvação com bênçãos, mas de compartilhar, né, o evangelho, de repartir isso com as pessoas. Porque esse crescimento e avanço, gente, não é espontâneo, não é automático. Se fosse, você não ia ver Paulo dizendo: eu corro atrás, que é o sentido da palavra prossigo, como eu falei antes. Então, nós precisamos ter entendimento, corresponder ao entendimento e de tempos em tempos fazer as avaliações. Pastor, mas eu perdi um tempo, vou falar sobre isso daqui a pouco, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, focado naquelas que estão diante de mim. Ainda dá tempo de correr atrás, ainda dá tempo de alcançar aquilo pelo qual eu e você fomos alcançados. Quem está entendendo, diga amém. Além de alcançar a imagem de Jesus, além de alcançar a nossa herança, que envolve a salvação com o combo das bênçãos, além de, em terceiro lugar, alcançar as pessoas, eu quero te encorajar a alcançar o propósito personalizado de Deus para a sua vida. Enquanto eu e você cumprimos o propósito generalizado, ser transformado na imagem de Jesus, alcançar a nossa herança, alcançar pessoas, porque isso é para todo mundo, nós também precisamos levar em consideração que Deus tem um plano personalizado. Tem coisas que Ele vai pedir para mim, que Ele não vai pedir para você. Tem coisas que Ele vai pedir para você, que não vai pedir, né, para a pessoa que está sentada do seu lado. E a Bíblia fala muito desse propósito personalizado. Em Esther 4,14 nós vemos a pergunta que Mardoqueu faz à rainha: quem sabe se não foi para um tempo como este que chegasse a ser rainha? O que ele está dizendo? Minha filha, você acha que Deus colocou aí apenas para você viver num spa permanente no palácio, ter todas as regalias de maneira, né, egoísta, onde só você? Será que essa influência não foi dada por um motivo? Será que o motivo pelo qual Deus te concedeu não chegou? Você olha o apóstolo Paulo em Atos 26, 19, pregando, testemunhando o evangelho diante do rei Agripa. Ele diz assim: eu não fui desobediente à visão celestial. Agora ele está falando do chamado dele, de pregar o evangelho não só a judeus, mas a gentios. E nós precisamos também entender, há um plano personalizado. Tem coisas que nós vamos fazer como todo mundo faz: buscar transformação na imagem de Jesus, buscar alcançar nossa herança com salvação e bênçãos, alcançar pessoas. Mas nem todo mundo tem direito de viver como quer e achar que pode escolher tudo que faz. Tiago escreve e diz: vocês estão dizendo hoje ou amanhã nós mudaremos para tal cidade, vamos negociar, vamos ganhar dinheiro. Deveriam dizer: se o Senhor quiser. Deus tem um plano pessoal e esse plano também tem que ser buscado.
Então eu quero subdividir esse alvo em 4 aspectos. A imagem de Jesus. Você pode repetir comigo só para efeito didático? Fala, alcançar a imagem de Jesus. Alcançar a nossa herança. Alcançar pessoas. E alcançar o propósito personalizado. Definido isso, eu encerro baseado no que Paulo falou, tentando te ajudar a entender como agir, cobrindo todos os ângulos temporais, passado, presente e futuro. E Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, passado. Ele fala, eu prossigo, eu corro atrás, está falando de decisões do presente, com vista a alcançar um alvo que ainda está lá para o futuro. Prossigo para o alvo. Como que nós lidamos, né, com questões como passado, presente e futuro? Passado diz respeito não só de onde saímos, mas as coisas que já fizemos, né? O presente diz respeito a onde estamos, o lugar das decisões e de uma semeadura. Muitas pessoas não levam em conta que elas estão colhendo hoje o que plantaram ontem, mas só vão colher amanhã o que vão plantar hoje. E nós temos que ser intencionais na vida cristã, né? Nós precisamos olhar da forma correta para esses elementos. Mas principalmente quando falamos de futuro, não é apenas gerar uma expectativa de algo melhor. É a decisão de construir para onde nós vamos. E quando o apóstolo Paulo aborda isso tudo, é evidente que a gente vai ter que ter uma mentalidade correta. Quando falamos do passado, deixe para trás aquilo que já passou. E não estou falando só daquilo que diz respeito a antes da conversão. Nós sabemos que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós sabemos que Romanos 8:1 diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem gente que não se perdoa daquilo que Deus já perdoou. Eu não estou falando apenas superar a culpa. Há erros e tropeços, talvez cometemos depois de conhecer o Senhor. A gente acolheu o dano de escolhas erradas, de falhas que já cometemos. Mas a gente não pode ficar preso e amarrado a isso para sempre. Nós precisamos entender que essa partida ruim do passado não precisa definir o resultado final do campeonato. E a gente precisa aprender a se desprender e seguir. Quando falamos sobre o presente, ele envolve uma decisão de correr para aquilo que nos aguarda. Porque o jogo ainda não acabou. Eu esperar pelo menos um amém, um glória a Deus, de um ou outro, não era de todo mundo. Mas obrigado que vocês vieram junto, todo mundo. Quando no verso 16... ele vai dizer, por isso andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Aqui a palavra alcançamos, ela não é a mesma palavra catalambano, traduzida como conquistar, como conquistado, ainda não alcancei, mas ela também tem o mesmo significado. Quando Paulo diz, cada um ande de acordo com o que alcançou, ele está dizendo claro, deixando claro, não alcancei tudo, tenho que correr atrás. Mas daquilo que cheguei, não posso retroceder. Então há decisões que eu e você temos que tomar hoje no presente. Eu ainda não alcancei tudo aquilo que eu estou correndo atrás, mas eu posso não perder, eu posso não retroceder. E nós precisamos ter essa decisão, a progressividade na vida cristã. Eu vou ser transformado de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. E se o jogo ainda não acabou, ele pode ficar melhor, porque ele não pode ficar pior. Amém? Sobre o futuro. Não podemos esperar que todas essas coisas aconteçam de forma espontânea ou automática. Precisamos entender que interagimos com Deus e temos a responsabilidade de construir isso com o Senhor, numa firme determinação de alcançar. Quando Paulo diz prossigo para o alvo, não é só o alvo está ali, estou andando mesmo, uma hora eu vou chegar lá. Como eu disse, a palavra traduzida prossigo, do grego dioko, significa correr prontamente, a fim de capturar uma pessoa ou coisa. Paulo, em outras palavras, está dizendo, eu estou no modo sangue nos olhos, faca no dente, eu tenho meta, eu fui alcançado para alcançar, eu vou correr atrás dessas coisas, vou correr com determinação, vou fazer isso com intencionalidade, ou seja, vou cooperar com Deus, para que eu possa crescer em tudo, naquilo que é o cabeça, Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Nossas vidas existem, né? Falando coletivamente, mas de cada um de nós enquanto indivíduo, com um propósito. Eu e você não viemos esse mundo apenas para nascer, sobreviver, até o momento de morrer e dizer agora acabou, pelo menos aqui. E não há realização fora do propósito. Tem muita gente se perdendo porque ela está buscando realizações em áreas que os tiram do propósito. Mas quando eu e você começamos a nos alinhar com o plano e o propósito de Deus, antes de mais nada uma realização sobrenatural.
A verdade é que o cristão não depende de alegria circunstancial. Só a alegria da salvação já devia encher a nossa vida de tal forma que a gente atropelaria as circunstâncias. Mas há um senso de realização interior, que normalmente vem de um alinhamento ao plano e ao propósito de Deus. E quando nós estamos cumprindo, nós estamos trabalhando na contramão daquilo que Deus tem. Eu lembro de uma ilustração que eu ouvia desde criança, que o mar morto só é morto porque ele recebe, mas não compartilha água. Ele está centenas de metros abaixo do nível do mar. E a água que corre para lá não tem para onde escoar. Então para onde ela sai? Só por evaporação. Quando a água evapora, os minérios ficam, os sais ficam. A concentração de sal no mar morto é absurda. Eu digo que, que o mar não é só morto, é morto e matador. Quem vai visitar ali a região das terras bíblicas, seja do lado de Israel, da Jordânia, e vai entrar no Mar Morto, normalmente os guias avisam. Se você tem alguma micose entre os dedos do pé, provavelmente vai sair curado. Não é à toa que os nossos pais, no caso de alguns são mais novos, os avós, quando tinha dor de garganta, estava a tal da salmoura. Porque não há quase que nenhuma forma de vida. Não vou dizer nenhuma, que tem bactérias, uma coisa ou outra, algumas formas que já foram detectadas, mas são raríssimas. Por quê? Quando a gente só recebe e não compartilha, a gente entra no modo estéril. Não há realização. Quando alcançamos os filhos, pode dar trabalho? Dá um trabalho. Eu fico olhando meus netos agora e lembrando do trabalho que eu já tive e não lembrava mais com os meus filhos. Do trabalho que meu filho está tendo agora. Porque vocês sabem que vô não troca fralda. Vó é mais mole. Vó curte, aproveita, brinca. A hora que chora diz, toma que o filho é seu. Mas eu fico me lembrando, e meu filho me lembra disso o tempo todo, que toda hora ele fica agradecendo. Pai, eu também te deixava noites mal dormidas. Sim, me perdoa. Quero dizer o quanto eu sou grato. Eu falo, gente, o filho muda a vida de qualquer um. Mas ao mesmo tempo que existe alguns estresses, a alegria que os filhos trazem na casa é algo impressionante. Na vida da gente. E eu e você precisamos sempre estar acompanhando pessoas, alcançando, depositando nelas. Há sempre uma realização que é maior do que o trabalho que isso proporciona. Não importa a área que nós estamos falando, se estamos seguindo na direção correta, haverá um senso de realização. Se está nos faltando isso, é um bom termômetro de que há questões que nós temos que avaliar. Eu te encorajo a repensar isso não apenas aqui e agora. Uma das razões pelas quais nas células, durante a semana, a gente procura mastigar de novo a palavra, é para criar uma cultura de avaliação, de aplicação prática. Mas o que vai fazer diferença não é só se você vai pensar ou ouvir outros que pensaram. É se você de fato vai orar, trabalhar a respeito. E eu espero que você saia daqui com um entendimento. Ser alcançado não era um fim em si mesmo. Nós somos alcançados para alcançar a imagem do Senhor, a nossa herança, pessoas e o propósito divino. E se ao longo do caminho falhamos, não vivemos ainda da maneira como deveríamos, a gente esquece o que fica para trás. A gente toma decisões claras e a gente constrói o nosso futuro. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes e por aqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão, ou mesmo posteriormente por meio de uma gravação. Eu oro que nesse momento o Senhor não apenas fale, mas haja no coração de cada um. Que haja aplicação prática da Tua palavra, personalizada. Que haja a manifestação da Tua graça e do poder do Teu Espírito Santo. Que pode não apenas renovar a forma de pensar, mas alinhar completamente a nossa disposição de caminhada. Gerando fé pela Tua própria palavra de que é possível viver e alcançar essas coisas. Gerando despertamento por meio do toque do Teu Espírito. E nós oramos que o Senhor faça isso. Abençoamos a cada um. Os entregamos agora aos Teus cuidados e à Tua graça. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Eu quero convidar você a abrir, por gentileza, a sua Bíblia. Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, no verso 9. Esse texto, ele vai dar o tom, vai ser o nosso texto base da mensagem. Na verdade, nós temos projetado no telão. O texto diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Esse vai ser não apenas o ponto de partida, mas o trilho no qual nós vamos caminhar.
Mas eu gostaria, né, mais para efeito didático do que qualquer outro motivo, que a gente declarasse esse texto junto. Normalmente peço para repetir, mas a cola está ali. Eu acho que dá para a gente fazer junto. Se exemplo, para fazer junto tem que ir meio cadenciado. Não pode ir devagar demais, nem rápido demais. Vamos lembrar da época da escola, pode ser? Diga comigo, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Pai, nós oramos pedindo a graça do Senhor, a ação do Teu Espírito Santo, a iluminação do alto nos nossos corações para a devida compreensão da Tua Palavra, aquela ação prática, pessoal, individualizada que só o Senhor pode produzir dentro de cada um de nós. E desde já, nós Te exaltamos, Te glorificamos pela certeza de que o Senhor nos dará mais do que informação, mas um material que pelo poder do Teu Espírito será trabalhado dentro de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, esse texto vai ser o nosso ponto de partida e o trilho, mas eu acredito que é algo que a gente precisa destacar a respeito dele antes de avançarmos. Eu diria a você que poucos textos bíblicos apresentam de forma tão clara e ao mesmo tempo, eu diria, abrangente no conceito que traz de si a definição do motivo da morte e ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo é muito contundente. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, ou tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. O tema da minha mensagem hoje é o senhorio de Cristo. E nós precisamos entender o quão central isso é na mensagem bíblica. A palavra traduzida aqui, Senhor, no grego Kyrios, ela fala de um dominador. Então, por exemplo, um escravo se dirigia ao seu amo, ao seu possuidor, o chamando por essa expressão. Mas também, nos dias do Império Romano, era a forma como eles se dirigiam ao César, aquele que dominava o mundo dos seus dias. Então, a palavra Senhor, na língua portuguesa, ela tem, né, um peso muito pequeno em relação ao significado que a Bíblia tenta nos transmitir desde Antigo e Novo Testamento. Né? Na nossa cultura, o filho vai dizer para o pai, sim, senhor. Mas é aquele senhor assim, eu até entendo que o senhor tem uma certa autoridade, ou mesmo dentro da cadeia de comando militar. Mas quando eles usavam essa palavra como senhor, estava dizendo, você é aquele que domina sobre a minha vida, você é aquele que me governa. Aliás, se você olhar a temática do ensino de Jesus, ele fala sobre o reino de Deus. Né? Todo reino tem um rei, tem um governante, tem um Kyrios, a palavra grega, tem um senhor, né, que governa soberanamente sobre o seu povo, sobre os seus súditos. Toda a essência da mensagem bíblica gira em torno do senhorio de Cristo, e eu e você precisamos entender isso um pouco melhor. Né? Ele é enfatizado no Novo Testamento, não apenas quando nós falamos de uma orientação àqueles que já abraçaram a fé em Jesus, mas essa mensagem do senhorio de Jesus, ela era apresentada juntamente com o anúncio da salvação que é em Cristo. Quando o Evangelho era anunciado, ele tinha uma temática central. Então observe o apóstolo Pedro, por exemplo, pregando no dia de Pentecostes, o primeiro sermão público da história da igreja. Atos capítulo 2, verso 36. Ele termina o sermão dizendo, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Ela tem o mesmo significado que a palavra Messias do Antigo Testamento. Mas ele está dizendo que Jesus não é apenas o Messias que veio trazer salvação. Deus o fez Senhor. É a mesma palavra Kyrios que mencionamos. Em Atos no capítulo 10, verso 36, o mesmo apóstolo Pedro pregando, agora pela primeira vez aos gentios, ele anuncia o seguinte, Atos 10, 36. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ou seja, a temática do senhorio de Cristo, ela já é introduzida na proclamação do Evangelho. Nós continuamos olhando, por exemplo, o apóstolo Paulo, Atos 16, quando ele está preso em Filipos, e o carcereiro, ouvindo eles cantarem, orarem, ele faz a pergunta, o que é que eu preciso fazer para que seja salvo? Verso 31 de Atos 16 diz, eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Quase sempre que a Bíblia fala de Jesus
como Salvador, ou a salvação que Ele oferece, ela sempre o apresenta primeiro como Senhor, e depois mostra que o reconhecimento de fé no senhorio de Jesus pode produzir em você salvação. Creia no Senhor Jesus, né? Essa era a afirmação. É a palavra Senhor, de novo, é a palavra aqui, Kyrios. Em Romanos 10:9, o apóstolo Paulo explica agora a doutrina. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Crer no coração, confessar com a boca. Confessar a Jesus como Senhor. A igreja, e desde que eu me entendo por gente, a gente vê o evangelho sendo pregado dessa forma, a igreja moderna mudou aquilo que a Bíblia diz. A gente diz para as pessoas, você tem que crer e confessar Jesus seu Salvador. A Bíblia nunca falou isso. Mas Ele não é Salvador? Claro que é. Se você o confessar como Senhor, você vai ser salvo. Você só vai ser salvo porque Ele é Salvador. Mas embora Ele seja Salvador, Salvador não é objeto da confissão. O objeto da confissão é Senhor. O reconhecimento do senhorio de Jesus é o ponto de partida para que nós possamos experimentar a salvação e todos os desdobramentos do pacote, do combo completo que Deus nos oferece junto com a salvação. Então, se o senhorio é algo tão importante e central, nós precisamos entendê-lo. E Jesus no ensino, Ele resume a ideia e o conceito prático de senhorio de uma maneira muito simples. Lucas 6,46. Por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, Kyrios, Kyrios, e não fazem o que eu vos mando? Jesus está dizendo que na prática, a essência do senhorio é definida pela obediência. Então, eu quero chamar a sua atenção para o assunto da obediência, mas relacioná-lo com a ideia e o conceito do senhorio de Cristo. Eu sei que esse é um assunto que merece muito a nossa atenção. Final de 2023, um ano e pouquinho atrás, eu preguei aqui algumas mensagens sobre obediência. Em janeiro do ano passado, saí para um retiro de jejum e oração. E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo, eu não te dirigi a mexer no assunto da obediência à toa. Ele começou a me fazer entender algumas coisas, né? Eu lembro que em 2018 publiquei um livro chamado O Impacto da Santidade. E eu passei 2019 correndo o Brasil todo, todos os estados, ensinando doutrina da santificação, né? Eu fazia uma conferência onde eu falava 3 horas numa noite. E a ideia era mostrar que santidade não é um assunto periférico na doutrina cristã, não é secundário. Quando você olha para o propósito da criação, Efésios 1,4, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, nós começamos a trabalhar a temática da santidade. Qual é a essência prática da santidade? É você permanecer distante do pecado. E o que é o pecado? 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei, é desobediência. Então, basicamente, quando falávamos sobre santificação, estávamos falando sobre crescer no processo de obediência. Eu gastava cerca de 40 minutos dentro dessa conferência, só para apresentar a graça, como uma força que nos capacita para a obediência. Então, a partir disso, final de 2021, lancei um outro livro chamado Graça Transformadora, porque eu comecei a perceber, é impossível viver santidade, um assunto tão central, sem entender a manifestação prática da graça. E passamos a falar bastante a respeito disso. Mas todo o ensino da graça era para mostrar que ela era uma força capacitadora para a obediência, que por sua vez é a expressão prática de santidade. Quando estava nesse período de jejum e oração, o Espírito Santo me deu um desenho. E escrevi um 3º livro para formar trilogia. Não foi lançado ainda, pode ter certeza que a hora que sair nós vamos fazer o barulho, né? Mas Deus me deu um desenho completo para que sistematizasse toda a doutrina da obediência. E eu lembro que foi só quando terminei o livro sobre obediência. Estava com umas 300 páginas escritas. O Senhor começou a falar comigo, o próximo material que você vai trabalhar é o de senhorio, porque o senhorio também tem como essência a obediência. Todos esses assuntos estão profundamente relacionados, né? É impossível a gente abordar aqui de maneira rápida o que em 3 livros eu já ocupei mais ou menos umas 1000 páginas, né? 300 em 2 deles, 400 em outro. Mas o ponto que eu quero observar é que de vez em quando nós precisamos de um resumo geral da macrovisão e de vez em quando nós precisamos pegando os muitos tópicos que formam a macrovisão e aí trabalhá-los de forma detalhada. Eu quero trazer uma visão do senhorio de Cristo,
macrovisão, o panorama bíblico, para que você entenda a importância da obediência na prática da vida cristã. Eu quero construir isso começando pelo problema. Como tudo, começou lá no Jardim do Éden, o que é que Deus tinha planejado, como a maionese desandou, vamos falar assim, o problema, o que é que aconteceu, e a partir de entendermos isso, nós conseguimos compreender um pouco melhor qual a solução que Deus ofereceu. E só depois de considerar qual foi o problema e a solução, é que nós queremos entender qual o chamado de Deus, de maneira prática para mim e para você, para andarmos nesse lugar de sujeição ao seu senhorio, ao seu governo. Então a gente tem que começar pelo início. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, Paulo faz uma releitura do que acontece com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E ele diz assim: por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. O pecado não trouxe dano apenas para Adão, mas para toda a humanidade. Quando a Bíblia fala de morte, ela não está falando de fim de existência. Quando alguém morre e o seu corpo simplesmente foi sepultado, isso não significa que o ser espiritual deixou de existir. Mas ela fala de separação. Ou seja, a pessoa perde a conexão com esse mundo e com o relacionamento com seus semelhantes, porque isso findou. É uma separação, mas não é fim de existência. Quando a Bíblia fala dessa morte interferindo no plano de Deus, ela também sempre fala de separação e não de fim de existência. Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. O pecado gerou desconexão. Ele trouxe essa consequência da morte espiritual. Efésios 2 diz que Deus nos vivificou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando você olha para a essência do problema, ela foi basicamente o quê? O que é que trouxe essa separação? O que é que trouxe a morte e toda essa consequência? Um ato de desobediência. O Senhor claramente diz: vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Todo o problema se origina no que nós podemos classificar de a rebeldia humana, a desobediência. Esse é o ponto central de todo o problema da humanidade. E a gente precisa olhar para isso como tal. Repito, qual a definição de pecado? Citei antes, 1 João 3,4, que o pecado é a transgressão da lei. Eu queria ler esse mesmo versículo na versão fácil de ler. Todo aquele que comete pecado também desobedece à lei de Deus, pois pecar é desobedecer à lei. Essa é a definição de transgressão, desobediência. E todo problema se origina da desobediência. Agora, a consequência daquele pecado inicial nos cria um problema para toda a humanidade, que a gente chama de um problema de natureza, e nos coloca debaixo de um rótulo. Qual era o rótulo? Em Efésios 2:2, o apóstolo Paulo fala dos filhos da desobediência. E eu queria ler o texto todo. Efésios 2, de 1 a 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então ele mostra que os filhos da desobediência estão debaixo de ira e condenação, mas nós éramos por natureza. O que significa isso? Adão não cometeu apenas um pecado que o separou de Deus. A Bíblia nos mostra que o pecado afetou a natureza do primeiro homem, o primeiro cabeça de raça, e esse passou a multiplicar seres semelhantes a si. A gente costuma dizer que o pecado não é apenas uma ação, o pecado é um problema de natureza. A Bíblia nos mostra isso com clareza. Eu nasci em iniquidade, Salmo 51:5. Em pecado me concebeu minha mãe, Salmo 58:3. Os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentiras. E Deus exemplifica isso em Jeremias 13:23, mostrando que o problema do pecado era a natureza do homem. A pergunta que Deus faz: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Deus está dizendo, nem o etíope pode mudar a cor da sua pele, nem o leopardo mudar as manchas, porque é uma questão de natureza. E vocês não podem parar de fazer o mal para fazer o bem, porque é uma questão de natureza.
Isso significa que não haveria solução? Não. O que Deus está construindo ao longo da história é uma clareza de entendimento do que é de fato o problema, para que a gente pudesse compreender qual era também de fato a solução. E muitas vezes nós olhamos para um evangelho onde parece que Jesus só veio perdoar os nossos pecados e remover a condenação dos nossos pecados. Nós sabemos que ele também veio fazer isso, mas nós precisamos entender que ele veio fazer mais do que isso. Porque se o problema é uma desobediência crônica, incurável, um problema de natureza, só existe uma solução para isso. Não adianta a gente imaginar que Deus vai ficar enxugando o gelo e querer que todo santo dia você vivamos sendo perdoados sem a capacidade de ser transformados. Essa era a limitação da antiga aliança. O livro de Hebreus diz, que os ritos cerimoniais da lei não podiam aperfeiçoar aquele que prestava culto. É por isso que esse povo vivia de perdão em perdão, mas não havia transformação. A grande mudança da lei para a graça, ela vem apontando um elemento específico. Romanos capítulo 6, verso 14 diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O que você precisamos entender é que a graça não veio nos libertar da lei, ela veio nos libertar do pecado, dessa natureza rebelde, dessa natureza desobediente. E nós precisamos compreender então qual é a solução. Se o problema é uma natureza rebelde, nós precisamos entender que a solução é a mudança de natureza para uma onde seja possível obedecer. Por que é que Jesus disse para Nicodemos, em João no capítulo 3, no verso 6? Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo em outras palavras para Nicodemos, o problema da humanidade foi o nascimento, foi aí que deu ruim. Nós nascemos parecidos com o primeiro Adão e nos tornamos herdeiros dessa natureza. Agora tem que nascer outra vez, mas não do mesmo protótipo, não da mesma matriz reprodutora. Agora precisamos ser gerados de uma outra matriz reprodutora, de um outro protótipo, para receber uma nova natureza. 2 de Pedro 1,4 diz: a fim de que vos torneis participantes da natureza divina. O novo nascimento proporciona uma mudança de natureza. E nós precisamos entender que isso é a solução. Uma solução que não se limita a Deus apenas eu perdoo os pecados que você cometeu, eu removo a condenação do que você já cometeu, mas isso significa que aqui haverá um ambiente de empoderamento, de capacitação, para que a gente pare de pecar. E João no capítulo 8, no verso 11, nós vemos Jesus dizendo daquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Jesus diz: onde estão os teus acusadores? Jesus diz: eu também não te condeno. Mas ele diz para ela: vá e não peques mais. E nós precisamos parar de pregar um evangelho que mutila a graça de Deus e apenas anuncia a primeira parte, não há mais condenação. Isso é verdade, e Deus seja louvado por isso. Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos gratos a Deus por isso. Mas o que ele ofereceu é maior do que isso. Eu esperava pelo menos uma empolgação de alguns de vocês. Eu vou repetir, eu sei que você estava esperando eu pedir, então vamos lá. A remoção da condenação é algo extraordinário e nós somos gratos a Deus, mas o que ele tem para nós é maior do que isso. O evangelho é um evangelho de transformação e nós precisamos entender que a solução é exatamente essa. O Senhor veio nos oferecer uma nova natureza. Então eu quero chamar a sua atenção para entender a construção desde a antiga aliança. Na época da lei, Deus usa o profeta Jeremias para anunciar a chegada de uma nova aliança. Jeremias 31, 33. Deus diz: porque é essa aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus diz: nessa nova aliança, eu não apenas serei o Deus deles, eles serão o meu povo. O fato de que eles poderão ser chamados de meu povo é porque eu vou escrever no coração deles as minhas leis. Eu vou imprimi-las na mente de cada um. Deus está dizendo, aquilo que nunca pôde entrar no mais profundo do ser deles, a ponto de moldar e mudar na natureza. Deus diz, eu vou colocar do lado de dentro a capacidade de andar na minha lei em obediência à minha palavra. Nós precisamos entender que essa capacitação para a obediência é algo central no evangelho. Então, se o problema
como destacamos em primeiro lugar, era rebeldia humana, e você precisamos entender que a solução não é só perdão da rebeldia, mas ele está ligado à restauração da capacidade de obedecer. Quem está entendendo, diga amém. Então essa é a solução. E quando Jesus diz àquela mulher, não te condeno, vá e não peques mais. Eu sei que na cabeça de muitos de nós é uma mensagem difícil de absorver. Eu lembro quando, ainda garoto, adolescente, lendo Mateus 5,48, vejo Jesus dizendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Primeira coisa que eu pensei, exagerou em Jesus. Estava empolgado. Né? Porque na minha cabeça já não é possível ser perfeito. O que dizer perfeito no mais absoluto padrão de perfeição, que é o do Pai Celestial. Mas se alguma coisa que Jesus falou não é digna de confiança, por que é que o resto seria? Então a gente tem que olhar e cogitar. Só tem duas probabilidades lógicas aqui. Ou Jesus falou a verdade ou não falou. Mesmo que você queira desdobrar ele não ter falado a verdade por motivos diferentes. Né? Ou porque não conhecia, ou porque deliberadamente estivesse enganando. Nós sabemos que isso não cabe na pessoa de Jesus. Ele é luz, ele não há trevas alguma. A Bíblia diz que ele não pode mentir. Então, eu e você precisamos olhar e dizer, peraí, ele falou a verdade. Então é possível não pecar, não desobedecer. Isso não significa que a gente vai conseguir sozinho ou com o nosso esforço. É aí que nós precisamos entender o que não só a mudança de natureza, mas todos os recursos que acompanham essa obra da salvação e do Evangelho, quais são os recursos que Deus nos disponibilizou. Porque mesmo com a experiência do novo nascimento, a mudança de natureza não é instantânea. Porque a verdade é que você recebeu uma nova natureza sem perder a velha. Jesus explica para o Nicodemos. Quando ele fala nascer de novo, ele diz, vou entrar no ventre da mamãe, ser dado à luz outra vez. Né? Jesus diz, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo, quando você entrou no mundo, foi o nascimento de carne. Foi nesse que deu ruim. Não adianta repetir esse. Se houvesse uma forma hipotética de repetir o primeiro, você ia viver no loop, na repetição. Toda vez que você nascesse outra vez, nasceria com o mesmo problema e a mesma natureza pecaminosa. Jesus diz, o novo nascimento é no Espírito. Quando eu e você nascemos de novo, na experiência de conversão a Cristo, isso é o que acontece no nível do nosso Espírito. É ali que nós recebemos a nova natureza. Mas o dia que você se converteu, o seu Espírito desencarnou, desincorporou, saiu do corpo vagando por aí? Não. Então, essa nova natureza do seu Espírito, ela está habitando dentro de uma morada velha, que é o seu corpo de carne, que carrega a velha natureza e inclinação ao pecado. E aí nós vamos ter que entender a orientação bíblica prática. Se despir do velho homem, está falando do comportamento antigo, e se revestir do novo. A transformação não é instantânea, o aperfeiçoamento não é instantâneo. Né? O livro de Provérbios já dizia, Provérbios 4,18, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, a progressividade. O Novo Testamento vai dizer em 2 Coríntios 3,18 que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. A expressão transforma, a mesma que vai aparecer lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é a palavra metamorfose. Ela não é transformação instantânea, é transformação por processo. Mas eu e você precisamos entender no que Deus quer nos transformar, qual a responsabilidade que nós temos, porque senão jamais viveremos a transformação. E essa transformação, ela nos torna semelhantes àquele que é o modelo de obediência. Né? Aliás, é interessante você reconhecermos, né, que quando o Evangelho é pregado, toda a ênfase está ligada ao assunto da obediência. Romanos 15,18, Paulo diz assim, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras. Então, quando ele falava de pregar o Evangelho, conduzir os gentios à obediência. Essas afirmações não estão aí na Escritura à toa. Aliás, nós podemos dizer que a obra de Cristo, na minha e na sua vida, mudou o rótulo que nós tínhamos. Filhos da desobediência era parte do passado. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15, a Bíblia diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na época da desobediência, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Toda a conduta e o comportamento do cristão precisa de transformação. E nós precisamos entender que isso não é apenas uma exigência.
Não é apenas uma imposição que Deus vai nos cobrar o tempo todo, mas é um projeto, é um alvo, e Ele tem toda uma capacitação para nos conduzir a tal. Mas nós precisamos entender o que Deus quer, se nós queremos corresponder com Ele e de fato dar a devida resposta. Não importa se a gente vai falar do primeiro tópico do problema, ou se nós vamos falar do segundo que estamos abordando agora, que é a solução. O primeiro do problema era a rebeldia. A solução é a restauração da obediência. Quando você olha para a definição do Evangelho, do que aconteceu com Adão, do que Cristo veio fazer, nós temos aí uma temática comum. Romanos 5,19. Paulo diz assim: porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A própria obra de Adão, que compromete tudo, é apresentada como desobediência. Mas aquela que Cristo veio para reverter o que o primeiro tinha feito, é apresentado como um padrão de obediência. E nós precisamos entender, o Evangelho transita, dentro desse cerne. A própria perdição eterna é anunciada não só para os que não creem. Nós sabemos que Jesus disse: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Mas nós precisamos entender que a Bíblia o tempo todo também relaciona isso com obediência ou desobediência. 2 Tessalonicenses capítulo 1, final do verso 7 e o verso 8. Falando do retorno de Cristo, a Bíblia diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então toda a temática proposta agora na obra de Cristo tem a ver com obediência, porque Ele está se concentrando na solução do que era o problema: rebeldia e desobediência. A gente precisa dessa macrovisão, senão é difícil até entender o lugar de importância, que a obediência tem. Então, destacado o problema, que era a rebeldia humana, enfatizada a solução, que envolve o empoderamento, a capacitação para a obediência. Nós precisamos crer nessa capacitação. Eu olho para muito cristão e parece que eles acreditam que a tentação é algo sobrenatural, mas que resisti-la seria um esforço humano natural. Como é que nós vamos ganhar essa guerra? Aliás, eu brinco que o crente, quando peca, não lembra dos textos bíblicos. Mas depois que peca e vai confessar, a verdade, muito crente não confessa, ele justifica. Eu brinco que o mesmo crente que não lembrou do texto bíblico na hora de pecar, ele vira teólogo depois que pecou. Outro dia um falou para mim: pastor, como diz a Escritura? E aí começa a citar Romanos 7 de cor. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Tipo assim, não tem jeito. Eu falei: filho, Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus de forma correta. Um dia perguntei para um que tinha me confessado uma bobagem que fez. Falei: como é que você conseguiu chegar a esse ponto? Ele falou: culpa do Satanás. Eu falei: tenta outra. Essa Eva já tentou. O Adão jogou a culpa em Deus, na mulher, a mulher jogou a culpa no cão. Eu falei: tenta outra, que essa não corre. Não, pastor, está lá na Bíblia que o Satanás é tentador. Ele é o tentador, ele me tentou, a culpa é dele. Eu falei: 1 Coríntios 10:12 diz: o que está em pé, cuide para que não caia. Depois de chamar a gente a responsabilidade de ficar em pé para não cair. No versículo seguinte, o verso 13, Deus diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O texto diz que Deus é fiel, não permitirá que eu e você sejamos tentados além das nossas forças. E ainda afirma: pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento. Então o que é que eu e você precisamos entender? Se a Bíblia está dizendo que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, a tentação é humana. Ela é natural, ela não é sobre-humana, não é sobrenatural. Mas o cara insistia: mas Satanás é o tentador. Eu falei: criatura, para. Satanás está do lado de fora. A tentação está do lado de dentro. Ele olhou para mim e falou: como assim? Eu falei: Tiago 1,14. Cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Eu falei: a sua concupiscência, seu desejo que te trola. Não, mas Satanás é tentador. Eu falei: vamos lá, o tentador está do lado de fora, a tentação está do lado de dentro. O tentador é sobrenatural, porque ele é um ser espiritual, mas a tentação é um desejo natural. O tentador externo, do lado de fora, sobrenatural, não pode enfiar a goela abaixo dentro de você, é um desejo que você não tem. O máximo que ele pode fazer do lado de fora é botar o cardápio debaixo do seu nariz e provocar e estimular o seu desejo. Então o tentador é sobrenatural, a tentação não é. E se a gente não reconhecer isso, gente, nós não vamos longe. Porque se a tentação é sobrenatural e eu tenho que vencê-la no meu esforço natural, deu ruim.
Você já deu um perdido antes de começar, consciente ou inconscientemente. Agora, o que é sobrenatural nessa história? Não é, nunca foi, nunca será a tentação. Deus está dizendo, não sobreveio tentação, não fosse humana. Deus está dizendo, isso é natural. Então, o que é sobrenatural? O livramento. Deus proverá livramento. A única coisa sobrenatural é a capacitação para vencer a tentação. Há uma graça, há uma força capacitadora que nos empodera na nova aliança a vencer a tentação, a vencer a inclinação, a desobediência e não pecarmos. Quantos são gratos a Deus por isso? Então nós precisamos entender que a proposta do Evangelho não é só ficar perdoando pecados que não podem parar de ser repetidos. É nos levar a um lugar onde haja aperfeiçoamento, onde haja transformação, onde haja essa capacitação e empoderamento à obediência. Essa é a solução. Dito isso, vamos para o terceiro e último lugar. A obediência é o cerne, o centro, a essência da prática da vida cristã. Você pode repetir isso comigo? Diga, a obediência é o cerne da vida cristã. Por que é que nós estamos aqui hoje? Reunidos como discípulos de Jesus, como igreja? Por causa de uma ordem de Jesus. Então lá na grande comissão, registrada em Mateus 28, 19 e 20, nós vemos Jesus declarando, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos são gratos por ser discípulos de Jesus, por terem sido batizados? Mas era só isso. Fazer discípulos das nações e batizá-los, não. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Jesus simplifica o motivo pelo qual eu e você nos tornaríamos discípulos, seríamos batizados. Andar em obediência ao que Ele nos ordenou. Obediência é o cerne da expressão prática da vida cristã. E se você começar a observar qual é a relação que a obediência tem não contra, outros assuntos que são alicerces, fundamentos, né, da nova aliança, você começa a entender um pouco melhor a sua importância. Então vamos falar da fé. Abacuque capítulo 2, verso 4 diz que o justo viverá da fé. Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas não é apenas ser salvo pela fé. A Bíblia fala de viver pela fé. Em Romanos 1,17, a Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Assim como a transformação é progressiva de glória em glória, há um crescimento na fé. Então é fé para a salvação, mas é cada vez mais fé. E aí, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos vai citar Abacuque 2,4, pois está escrito, o justo viverá da sua fé. Todo o nosso relacionamento com Deus é fundamentado em fé. Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 1, diz lá no verso 6, peça porém com fé, não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Sem fé ninguém recebe nada de Deus. Nenhum de nós vai questionar o quão central é a fé em toda a relação com Deus. E por que estamos mexendo no assunto da fé? Para ver a relação que a fé tem com a obediência. Em Romanos, e a Epístola de Paulo aos Romanos é o maior tratado bíblico sobre justificação, graça e fé. Em Romanos, no capítulo 1, nos primeiros versículos, especificamente o verso 5, Paulo está abrindo a epístola, faz as saudações. Um dos primeiros comentários que ele faz vai ser repetido num dos últimos versículos no final da epístola. Romanos 16, 26. Nos dois está a mesma frase. Qual é a frase? O apóstolo Paulo fala do motivo pelo qual o evangelho foi dado. Ele diz assim, para a obediência da fé. Quando a Bíblia fala da fé, não é apenas algo para ser crido, como se a fé fosse uma espécie de sentimento. Essa fé, ela se expressa por meio de ações. Às vezes os crentes fazem muita confusão, porque Paulo, quando vai falar da salvação, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí nós temos um segmento no nosso meio que diz, onde tem fé não pode ter obras. Nunca foi o que Paulo falou. Porque eu citei aqui Efésios 2, 8 e 9. Você pega o verso 10, que na sequência diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então o que a gente diz é que o crente não é salvo pelas obras, mas ele foi salvo para as obras. Não é porque tem fé que as obras não estão presentes. Só que Tiago vai explicar isso de uma maneira ainda mais clara.
Tiago diz assim: me mostra a sua fé sem obras, que eu pelas minhas obras mostro a você a minha fé. A Bíblia diz que a fé tem uma confissão, tem que crer no coração e falar com a boca. A Bíblia diz que a fé tem uma visão, Moisés ficou firme como quem vê o invisível. E a fé tem ação, gente. Qual é a ação prática da fé? A obediência. Então vamos falar da fé que salva. A gente disse no início que não é apenas reconhecer Jesus Salvador, mas é crer e confessá-lo como Senhor. Senhor significa que Ele é o governante, Ele é o rei, e Ele governa soberanamente sobre mim como súdito. Aí eu declaro que eu creio nisso a ponto de ser salvo, mas eu não obedeço o meu Senhor no dia a dia. A minha conduta está alinhada com a minha fé? Evidentemente que não. Então nós precisamos entender que a obediência é talvez a maior expressão de fé que nós podemos encontrar nas Escrituras. E aí você entende por que ela é um assunto tão central. Vamos pular para outro exemplo. E a ideia aqui não é esgotar. Vou falar só de 3. De vários que poderíamos falar e que talvez eu fale mais ao longo do ano aqui. Quando questionaram a Jesus, lá em Marcos 12, de 28 a 31, sobre qual era o maior, o principal, o primeiro mandamento. Você lembra a resposta de Jesus, citando o livro de Deuteronômio? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Marcos 12, 30. Se amar a Deus é o maior mandamento, nós precisamos entender biblicamente qual é a melhor expressão do nosso amor para com Deus. E Jesus define isso em poucas palavras em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está dizendo, se você me ama, eu não quero só ouvir a sua boca dizendo isso. Eu quero ver suas ações de obediência expressando isso. Quando era garoto, se aproximava alguma data festiva que envolvia meu pai, aniversário dele, ou Dia dos Pais, e a gente começava a rodear, perguntar o que ele queria ganhar de presente. Evidentemente, íamos pagar com o dinheiro dele, mas a gente queria fazer a cortesia com o chapéu dele mesmo. Para mim era frustrante, porque meu pai sempre dizia, vocês não precisam me dar nada. O único presente, o melhor presente que vocês podem me dar, é obediência. Para mim aquele era um clichê que eu não aguentava ouvir. Mas um dia meu pai falou, um dia você vai ser pai e vai me entender. E quando me tornei pai, não entendi só ele. Eu entendi a expectativa do Pai Celestial, que espera que nós, os seus filhos, possamos valorizar obediência. Entender que isso é um ato que expressa não apenas amor, mas honra. Jesus é claro nisso. Se aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então qual é a forma como eu e você vamos expressar fé na conduta prática do dia a dia em Jesus, nosso Senhor? Obediência. Qual é a forma como expressamos o nosso amor por Ele? O cumprimento do maior mandamento? Obediência. E nós falamos a respeito de salvação, mas a salvação depende do reconhecimento do senhorio. Então vamos voltar na declaração de Paulo. Se no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares Jesus como Senhor, será salvo. Assim como fé, assim como maior mandamento. Não dá para dizer que salvação não é uma das temáticas principais do Novo Testamento. Mas se para ser salvo eu tenho que reconhecê-lo como Senhor, vamos voltar ao que eu falei lá no início da introdução. Como eu e você podemos de forma prática expressar que estamos debaixo do senhorio. Lucas 6,46, vamos voltar lá de novo. Por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Se eu sou Senhor, vocês têm que me obedecer. Então, se a essência do senhorio é a obediência, e a essência da salvação é o reconhecimento do senhorio, como é que eu e você vamos transitar em qualquer dos principais assuntos da doutrina bíblica sem passar pelo terreno da obediência? Não é um assunto que eu e você tenhamos que ignorar. Mas de alguma forma, eu sinto que se nós não valorizarmos isso, a gente não vai conseguir levar as pessoas a um lugar de compreensão, né, prática do como andar nisso dia a dia. Alguém me perguntou, quando em 2022, eu fiz mais de 120 edições da conferência Graça Transformadora no país todo. As pessoas me perguntou, pastor, por que o senhor está nesse esforço de correr o país todo? Falei, porque eu preciso convencer o povo que o assunto é importante, porque senão eles não lêem o livro.
E por que a gente tem que convencer? Porque parece que durante muito tempo na doutrina bíblica, a gente tratou da obediência como se fosse o tema dos poucos santificados que talvez consigam chegar lá. E nós não entendemos que esse é o caminho de Deus para todo mundo. Mas se a gente começar a entender o lugar de importância, a gente tem que se deixar ser mais atraído, não apenas dar atenção, processar, digerir, mas entender as ferramentas práticas para que a gente viva nesse lugar de obediência, de sujeição ao senhorio de Cristo. Mas agora me deixa fazer outro questionamento. Eu falei da fé, falei do amor a Deus e falei da obediência, a rendição ao senhorio dentro do processo de salvação, para mostrar, né, que em todos esses assuntos a obediência ela está relacionada. Mas agora me permita fazer um questionamento. Essas áreas que nós abordamos, a gente pode, além de experimentar o avanço, a gente pode viver retrocesso. E a resposta é sim. Então vamos falar da fé. Porque alguns estão olhando para a conversão pela fé, quase como se fosse o camarada que fez um concurso público para entrar naquele lugar de funcionário público com instabilidade, que não pode ser mandado embora. Então eles acham que a conversão pela fé é assim, eu tinha que crer para entrar. Agora que entrei, ninguém me tira daqui. E a minha pergunta para as pessoas é, você realmente consegue acreditar nisso? Porque quando a Bíblia diz que eu sou salvo pela fé, mas que o justo vive de fé, e que a justiça, a justificação de Deus vai se revelando de fé em fé, significa que o que foi começado tem que ser continuado, de preferência que haja crescimento. Mas o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Porque Paulo iria se gloriar de guardar algo que não se pode perder. Agora, se pode perder a fé, nós sabemos que pode, porque Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 1,19, fala de alguns que naufragaram na fé. Eu sempre faço questão de explicar o que é essa alegoria. A maioria de nós hoje não se locomove usando barcos como eles na antiguidade. Mas eu quero um naufrágio. Alguém entra num barco atracado num porto, com o propósito de fazer uma jornada, que quando encerrada, o navio vai atracar no porto de destino, eles vão descer em segurança. O que era o naufrágio? A interrupção da jornada, impedindo a pessoa de chegar ao lugar, ao destino final, e ainda fazendo com que aquelas vidas se perdessem e perecessem. Paulo transporta isso para a fé. E diz, alguns naufragaram, nunca terminaram a jornada de fé, não chegaram ao lugar onde deveriam. E você precisa entender que a fé tem que ser mantida. E se obediência é uma expressão de fé, e você não podemos comprometer a obediência ao longo do caminho, achando que está tudo bem só porque um dia a gente creu. Quando você fala do maior mandamento, Apocalipse 2, carta ao anjo da igreja em Éfeso, depois de, nos versos 2 e 3, elogiar toda a boa conduta, no verso 4, Jesus diz assim para o líder dessa igreja, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o cara começou bem. A Bíblia chama de primeiro amor aquela descoberta de Jesus, quando a gente vem cheio de paixão e empolgação. O Senhor disse, eu tenho isso contra você. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei, claro, pelo quê? Ele falou, estou em crise. Eu falei, qual a crise? Ele falou, perdi o primeiro amor. Eu falei, não, então você não está em crise, você está em pecado. Ele me olhou assustado. Não, pastor, o senhor está levando isso muito a sério. Eu falei, eu não, é a Bíblia que diz isso. Olha o que Jesus diz para a pessoa que ele fala de perder o primeiro amor. Lembra de onde caíste, chama de queda. Arrependa-se. Por que está chamando ao arrependimento? Volta à prática das primeiras obras, restaura isso. Isso não é uma crise. Agora, se o amor, que é o primeiro mandamento, que pode se começar muito bem, pode ser comprometido, e a expressão do amor é baseada na obediência, significa que pode ter retrocesso nessa área. Gente, qualquer questionamento que nós vamos fazer vai nos levar ao mesmo lugar, claro que sim. Em Gálatas 5,7, Paulo pergunta, vocês corriam bem, quem foi que impediu vocês de continuar obedecendo a verdade? A obediência não pode ser comprometida, ela não pode ser relativizada ao longo da caminhada. E nós precisamos ser diligentes nisso. Quem está entendendo, diga amém. Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 11, a Escritura diz, portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Repita comigo, a fim de que ninguém caia. Está falando de um esforço, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Você vai olhar o contexto do texto, capítulo 3 e o 4, está falando daquela geração que sai do Egito, mas nunca entrou na terra prometida.
A Bíblia diz que eles se rebelaram contra Deus por 10 vezes no deserto. É por isso que a Escritura disse: hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. E a Bíblia está dizendo: nós temos que nos esforçar para ninguém cair, reproduzindo o exemplo de desobediência. Por que é que está registrado lá? 1 Coríntios 10:11, Paulo diz: essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo. Então a gente tem bom e tem mau exemplo nas Escrituras. Tem exemplo a ser imitado e tem exemplo a ser evitado. Mas a advertência é: sua obediência, seu nível de entrega, de rendição ao senhorio pode ser comprometido. Então, se eu sou salvo pela fé, mas começo crendo e paro de crer, como é que eu garanto a continuidade da salvação? Se o que Deus espera de mim como primário é amá-lo, e eu posso retroceder nisso, e a forma de expressar amor é a obediência, no final das contas você percebe que tudo está relacionado a uma única temática. A obediência, ela é central nas Escrituras. E aí você, precisamos não apenas entender como crescer na obediência. A Bíblia diz no livro de Hebreus que o Senhor Jesus foi aperfeiçoado e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Comentei há não muito tempo atrás aqui de uma conversa que um dia tive com meu pai. Falei: mas Jesus era perfeito, ele nunca pecou. E se o pecado é desobediência, ele nunca pecou, ele sempre foi obediente. Como é que ele aprendeu a obediência? Eu lembro que na época meu pai falou assim: não está falando dele aprender os primeiros níveis, está falando dele aprender o último nível. E eu achei uma resposta tão evasiva. E eu pensei: eu acho que o velhinho não tem o que falar, está tentando me trollar. Deixei por isso mesmo. Anos se passaram para que entendesse a resposta do meu pai. Um dia eu estava lendo Filipenses capítulo 2, eu quero terminar lá com você. Se você puder, abra comigo Filipenses capítulo 2, verso 5. A Escritura diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse até a morte está falando do último nível da obediência. E esse, embora Jesus nunca tenha transgredido em absolutamente nada, ele não havia sido testado nesse nível. E quando chega a hora, você conhece o dilema do Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Hebreus capítulo 5 diz que ele ofereceu com lágrimas um forte clamor, súplicas àquele que o podia livrar da morte. Basicamente Jesus está dizendo: se tiver um plano B. Mas ao mesmo tempo ele dizia: mas seja feita não a minha, seja feita a sua vontade. Esse homem que nunca desobedeceu ainda está sendo aperfeiçoado e aprendendo os próximos níveis. A pergunta é: e aí você? Mas só existe um lugar onde nós podemos estar. A Bíblia diz que Jesus se ajoelha diante do Pai. Eu honestamente não concordo com as igrejas que pregam que você só pode orar de joelhos. Eu fico imaginando que não foi o jeito que Jonas orou dentro do peixe, não foi o jeito que aquele ladrão da cruz orou. Nós temos vários exemplos de gente que orou sentado de joelhos. Mas nós somos de um extremo a simplesmente combater que não tem que ser só de joelho, para quase nunca orar de joelhos. E nós temos vários exemplos bíblicos. Paulo diz: por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai. A Bíblia diz que Jesus ajoelhou-se. Isso fala do quê? De rendição. Os antigos, quando um Quírios, um senhor, o governante passava, eles simplesmente inclinavam seus joelhos, reconhecendo que ele é que tinha autoridade. Quando Jesus dobra os seus joelhos, está dizendo ao Pai Celestial: a vontade tem que prevalecer a sua, não a minha. Eu estou aqui abrindo meu coração, eu estou falando dos meus sentimentos, da minha dor, mas o que eu mais quero é me sujeitar à sua vontade. Agora a Bíblia diz que porque agiu dessa forma, olha o que a Bíblia diz, verso 9 de Filipenses 2, vou ler do 9 ao 11. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa-me te dizer como é que tudo termina. O Evangelho era anunciado falando que Deus fez de Jesus Senhor e Cristo, que Ele é o Senhor de todos.
Para esse fim Cristo morreu e ressuscitou, lemos no início, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. A verdade é que haverá um dia do desfecho de todas as coisas, onde a Bíblia diz, todo joelho há de se dobrar diante dele, reconhecendo, você é Senhor Kyrios, você é o governante absoluto. A Bíblia diz onde isso vai acontecer, o joelho de toda criatura, nos céus, anjos, na terra, homens. Mas a Bíblia diz, debaixo da terra, até mesmo demônios, um dia vão se curvar diante dele, dizendo, só Jesus é Kyrios. O problema é que alguns só vão se curvar quando não tiver mais oportunidade de serem afetados pelo reconhecimento, quando já estiverem debaixo de condenação. Honestamente, espero que os meus e os seus joelhos estejam se dobrando, não só desde já aqui na terra, mas que a gente esteja na turma dos que nos céus vão se curvar diante dele. Porque debaixo da terra não é o plano de Deus para nenhum de nós. O problema é que os que deixarem para reconhecer o senhorio só depois, não poderão ser afetados mais pelo reconhecimento. Hoje, o reconhecimento de rendição voluntária, aquele que é Senhor, é uma volta ao plano original de Deus, que cria o homem para andar em obediência. Deus não tem nenhuma necessidade da nossa obediência. Mas sem obediência existe separação. Nós não temos mais conexão, intimidade, comunhão com o Criador. Não há como a gente olhar, depois do sermão todo do monte. Você lembra como Jesus termina? Ele termina ensinando sobre a importância de não ser apenas ouvinte, mas ser praticante. Deus espera que eu e você não apenas conhecemos a palavra, espera que a gente ande nela. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve sobre alguns que têm aparência de piedade, mas negam o poder. Ele fala como crente, ele age como crente, ele veste como crente, ele vai nos ambientes de crente. Mas a conduta do dia a dia está negando o poder que empodera para a obediência. Porque de alguma forma, às vezes nós estamos querendo viver o ambiente, mas nós estamos negando a essência. Ter Jesus como Senhor é mais do que ter uma confissão. Nós precisamos demonstrar isso a cada atitude. Evitando o pecado. Onde existe algum tipo de pecado cometido, e o pecado deveria ser uma surpresa e não planejamento, e você precisa ter atitudes imediatas de arrependimento, de humilhação, de conserto, onde a gente volta a se sujeitar ao senhorio de Jesus. Senhorio de Jesus é o tema central, essa é a razão pela qual ele veio. E aí você acreditar que ele morreu e ressuscitou só para perdoar pecados, mas não deixá-lo ser Senhor da nossa vida, não poderia estar mais incompleto ou mais distante da verdade. Eu não vim te apontar o dedo, nem jogar pedra em você. Honestamente, eu fico pensando que essas são verdades que eu queria ter entendido com mais clareza desde o início da caminhada. Eu queria ter sido exposto a esse tipo de ensino e de compreensão mais rápido. Porque isso nos permite, ao entender o que Deus quer, saber exatamente o que é que nós precisamos para corresponder com Ele, para estar dentro daquilo que Ele tem para nós. Então, eu gostaria que nós pudéssemos encerrar tendo um tempo de oração. E durante esse tempo de oração, eu gostaria que você pudesse reafirmar o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Talvez você esteja nesse lugar pela primeira vez ou nos acompanhando pela transmissão e você ainda não fez de Jesus o seu Senhor. Eu não estou falando de ser simpatizante dele. Eu não estou falando apenas de acreditar que ele existe. A fé que salva, ela reconhece o que ele fez. Ele veio restaurar o problema da rebelião, nos levando de volta a um lugar de obediência. E o primeiro passo que nós precisamos dar é a rendição ao governo dele, dizendo, eu me submeto. Eu te reconheço, Kyrios, Senhor da minha vida. Se você não fez isso ainda, eu não quero que você vá embora sem tomar a decisão mais importante da sua vida, dessa atual terrena e da vida eterna futura. Talvez haja pessoas aqui no nosso meio nos acompanhando que um dia tomaram essa decisão. Mas vocês, talvez hoje se classifiquem naquele time dos Gálatas, para quem Paulo fala. Vocês corriam tão bem. Quem impediu vocês de continuar a obedecer? Por que é que vocês arrefeceram da obediência?
Isso significa que tudo está acabado? Não. Significa que o Deus que te ama profundamente está te chamando de volta. Dizendo, vamos retomar a corrida, vamos recomeçar. Você pode voltar a esse lugar. E talvez você precise hoje de uma reconciliação formal com Ele. De um recomeço, mais uma vez. Mas eu creio que todos nós precisamos nos expor a uma ação e um toque de Deus. Muitas vezes nós acreditamos que o ambiente de oração é apenas o lugar onde buscamos em Deus que Ele atenda às nossas necessidades. E nós precisamos compreender que a oração vai muito, muito além disso. Nós precisamos aprender a praticar esse ambiente de rendição do qual Jesus nos deu exemplo. Seja feita não a minha, mas a sua vontade. Momentos onde você sente sua carne está sendo atraída para fazer aquilo que desagrada a Deus. E você vai para o lugar da oração, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Senhor, eu não quero agradar a minha própria natureza carnal. Eu quero agradar o Senhor. Estou buscando recursos. A Bíblia diz que eu e você temos que nos achegar ao trono da graça. Há uma interação com essa graça que nos capacita. E a melhor forma é por meio de uma vida de oração. Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Alguns de nós só vamos orar depois de ter caído. Você não precisava nem entrar. Há um lugar de rendição que nós precisamos praticar. Deus me fez lembrar de um episódio muito curioso. Quando meu filho estava na transição da pré-adolescência para a adolescência, eu vim ensinando muito a ele a importância de fazer escolhas. Eu dizia, filho, você é livre para fazer suas escolhas, ou você acaba se tornando escravo das consequências. Ou você tem que ponderar muito. E eu comecei a incentivá-lo cada vez mais. Eu colocava diante dele situações de escolha para que ele se exercitasse, se treinasse. E eu falei, olha, se você tomar essa decisão, provavelmente pode acontecer isso, isso, isso de bom, mas pode ter isso, 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 que não é tão bom. Mas se você tomar essa outra decisão, certamente essa parte boa vai acontecer, mas é muito provável, porque aqui também você tem isso, que na de lá você não teria. E eu falei para ele, e aí? O que é que você vai escolher? Eu lembro até hoje, ele olhou para mim e falou, pai, o que o senhor quer que eu queira? Eu falei, não, eu quero que você faça suas escolhas. Ele falou, pai, eu já entendi que o senhor está me treinando a escolher, que o senhor me deu liberdade. Mas ele olha para mim e fala, o senhor é mais vivido que eu, é mais experiente que eu. O senhor enxerga mais do que o senhor já está me mostrando. O senhor quer o melhor para mim. Seria estúpido não procurar entender o que é que o senhor gostaria que eu escolhesse. Ele falou, eu não estou tentando anular a minha vontade. Eu estou entendendo o motivo pelo qual o Senhor me deu a escolha. O Senhor me ama. Mas o mesmo motivo é aquele que me faz vir a você e dizer, me ajude a escolher. E de alguma forma, essa conversa com ele mudou minha vida de oração. Porque várias vezes eu ia diante de Deus e eu sei que o Senhor me deu o livre-arbítrio. Mas o que é que o Senhor quer que eu queira? Porque o Senhor nunca estabeleceu nenhuma restrição para me cercear, apenas para me proteger. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Eu quero ser governado pelo Senhor. E nós precisamos entrar mais profundo nesse lugar, onde essas batalhas são vencidas num ambiente de rendição. E a gente depois passa a experimentar de maneira mais clara o governo do Senhor na nossa vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé. Antes de terminar, eu vou pedir, por favor, não saia correndo. Nós queremos orar com dois tipos de pessoa. Quem que está na escala, Regi, vem para cá. Te dá o privilégio de fazer essa oração. Aqueles que ainda não tomaram a decisão de entregar a sua vida a Jesus, ou que precisam de uma reconciliação. Talvez você diga, pastor, não é que eu não decidi, mas parece que pela primeira vez caiu a ficha. A sensação que eu tenho é que eu nem sabia direito no que eu estava crendo. E hoje, eu já fiz isso antes. Mas meu coração está apertado para reconhecer publicamente o senhorio de Jesus. Eu quero que você escute seu coração. A Bíblia diz, hoje ouvi de sua voz, não endureça o coração. Às vezes a gente não entende. Mas parece que tem algo lá dentro dizendo que você precisa disso.
Mas para aqueles de vocês que querem, pela primeira vez, entregar a vida a Jesus, ou estabelecer um ato de reconciliação depois de ter se afastado, ou mero e simplesmente vou abrir uma terceira possibilidade, reafirmar o senhorio de Jesus, talvez de uma forma como você não fez e não entendeu antes. Nós queremos terminar abrindo essa oportunidade, mas a gente não quer orar com você aí onde você está. Nós esperamos de você um posicionamento, porque essa foi a instrução do nosso Senhor, o Quírios, aquele que é o governante. E diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas ele diz: quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Então a gente entende que isso se resolve publicamente. Mas para você, principalmente se é um visitante, não se sentir constrangido, eu quero que você saiba que essa audiência não está aqui julgando você. Eles estão torcendo por você. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Jesus mandou a gente orar que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feito no céu. Então ele queria que tivesse festa. Então esse é um momento do culto que nós mais esperamos. E quando aqueles de vocês vão tomar essa decisão, a tomam, não se assuste com o barulho, que nós fazemos festa. Nós celebramos. Então você não está no ambiente onde será julgado, será apoiado. Mas é muito importante que você manifeste publicamente a sua fé. Então, dito isso, eu quero perguntar aos que precisam entregar a vida a Jesus a primeira vez, ou que precisam de uma reconciliação: quantos nessa manhã querem tomar essa decisão? Levante bem alto sua mão, mais alto que você puder. Eu vou pedir que, mais do que levantar a sua mão, eu vou pedir que você saia do seu lugar, venha aqui na frente, pertinho da gente.